E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro. Só passando o recado, hoje não teremos a nossa live que acontece aqui todas as terças, porque eu vou fazer uma live amanhã. Tem Botafogo e Pachuca, Intercontinental, 2 horas da tarde. Assim que terminar a partida, 4 horas da tarde, pode correr para cá. A gente vai estar aqui ao vivo, se Deus quiser, comemorando a vitória, a classificação. Vale troféu, tá? A partida de amanhã. Nesse conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês o seguinte, claro, sobre o Pachuca, para a gente conhecer melhor o adversário do Botafogo, tá? Quero falar do Pachuca, para quem não conhece, para quem tá por fora, vamos conversar muito sobre o Pachuca, adversário do Botafogo, e quero falar também sobre o Glorioso. 17 horas de viagem, chegou ontem lá em Doha, no Catar, e isso é muito desumano, né? O que o Botafogo tá vivenciando é desumano, o que o Botafogo tá vivenciando, porque é surreal. 17 horas de viagem, não vai ter tempo de se acostumar com o fuso horário. Amanhã já tem jogo importante. Cara, a gente tá falando do Mundial de Clubes. A gente não tá falando de qualquer campeonato. A gente tá falando do Mundial de Clubes. Enfim, quero falar do Botafogo e quero falar pra vocês sobre o Pachuca, adversário do Botafogo, pra gente entrar no clima e pra gente conhecer o adversário do Botafogo. Tudo isso agora, mas antes peço pra vocês aquela moral, de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã uma decisão pra gente, tem live, tem o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã. Então, ative o sininho para não perder nada. Se puder, se quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês. Participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro o assunto nesse conteúdo de agora, é o Intercontinental. Nessa primeira parte do vídeo eu vou falar sobre o Botafogo e na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o Pachuca, pra gente entrar no clima e pra gente conhecer o adversário do Botafogo, tá? Olha, o Botafogo encara o Pachuca amanhã, 2 horas da tarde. Assim que terminar a partida, corre pra cá, 4 horas, estaremos aqui na nossa live pós-jogo. E a FIFA divulgou ontem a lista dos inscritos do Botafogo. Foram 26 jogadores inscritos pelo Botafogo para jogar o Intercontinental. O Vitinho tá fora, o lateral direito, tá com uma lesão no joelho. O Rafael realmente se aposentou, porque o Rafael não foi inscrito. E o Bastos é dúvida para o jogo de amanhã, ele que tá com problema na coxa, só que o Bastos ele foi inscrito, tá? Mas ele é dúvida. Ficaram de fora dessa lista também o goleiro Lucas Barreto, tem mais aqui, tá? O Hugo, lateral esquerdo, tá fora. O Pablo também ficou fora. O Cauê também ficou fora dessa lista. Carlos Alberto também ficou fora. E o Matheus Nascimento, tá? Todos esses jogadores fora da lista, foram 26 jogadores inscritos. O Bastos, como eu disse, é dúvida, mas o Bastos, ele tá inscrito. Vamos à lista? Goleiros: John, Gatito e Raul. Laterais: o Alex Telles, o Cuiabano, o Matheus Ponte e Marçal. Se a gente olhar aqui, a gente tem 3 laterais esquerdos e só o Matheus Ponte na direita, porque o Vitinho não foi inscrito, tá lesionado, e o Rafael se aposentou. Zagueiros: Adrielson, Barbosa, Bastos e Alter. Volantes: Alan, Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas e o Tietê. Meias: Eduardo, Romero e Almada. E os atacantes: Igor Jesus, o Jefinho, o Júnior Santos, o Luiz Henrique, o Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares. Essa é a lista do Botafogo, os 26 jogadores. Trazendo aqui, ó, a parte financeira do Intercontinental. Se o Botafogo se classificar do Pachuca, se o Botafogo passar pelo Al Ahly do Egito
E se o Botafogo chegar na final contra o Real Madrid, o Botafogo vai faturar 66 milhões de reais, tá bom? Isso se a gente passar do Pachuca, se a gente passar do Al-Ahly e se a gente chegar na final contra o Real Madrid. 66 milhões de reais é que o Botafogo vai faturar caso chegue na final. Então, só para vocês terem uma ideia, o Campeonato Brasileiro pagou 48 milhões de reais. Em 3 jogos, o Botafogo pode faturar 66 milhões de reais. Para isso, basta pelo menos chegar até a final. Lembrando que esse jogo do Pachuca vale troféu. É o Derby das Américas. Então, vale troféu esse jogo contra o Pachuca. O Botafogo chegou ontem em Doha, no Catar. Foram 17 horas de viagem. O Botafogo chegou ontem lá, era 7h40 da noite aqui no Brasil, 1h40 da manhã lá em Doha, no Catar. O Botafogo vai fazer um treino hoje, lá no estádio 974, para reconhecer o gramado. E assim, vai ter entrevista também do técnico Arthur Jorge. Então, 17 horas de viagem. O Botafogo chegou, era 7h40 da noite aqui no Brasil, 1h40 da manhã, tem um fuso horário, horário lá do Catar, em Doha. Então o Botafogo treina hoje no estádio da partida, 974, reconhece o gramado e entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge. E eu quero dar minha opinião sobre isso tudo, né? Porque eu tô falando aqui no canal já tem alguns dias. E isso me dói até um pouco o coração, porque eu tô falando aqui, não, o Mundial, o Intercontinental, a gente tem que jogar leves, a gente tem que curtir o momento, não tem que ter cobrança. O ano do Botafogo já foi feito, o Botafogo é campeão da Libertadores, o Botafogo é campeão da Libertadores, só que tá se aproximando e eu tô começando a mudar o meu sentimento. Porque a gente tá falando, gente, de Mundial de Clubes, e o Botafogo tem condições de ser campeão. O Botafogo passando do Pachuca, o Botafogo passando do Al-Ahly, o Botafogo pega um Real Madrid na final com vários jogadores lesionados, o Real Madrid não tá numa fase boa. Então, gente, a chance que a gente tem de ganhar um Mundial é agora. O Botafogo tem um baita time, bem treinado. Então, assim, eu tô há dias falando aqui no canal, gente, vamos jogar um Intercontinental leves, sem cobranças, vamos curtir o momento. Se a gente cair pro Pachuca, pro Al-Ahly, se perder a final pro Real Madrid, não vamos esquentar a cabeça com isso. Só que tá se aproximando e eu tô começando a mudar meu sentimento, porque a gente tá falando de Mundial de Clubes e a gente tem condições sim de ganhar essa competição. Agora, o que o Botafogo tá passando nesse Mundial de Clubes é desumano. É desumano. O Botafogo tem um time melhor, mas os caras estão mais inteiros. Então, assim, é desumano. Porque se o adversário, o Pachuca, ele tiver um bom preparo físico, ele já vai levar vantagem. Porque, tecnicamente, o Botafogo pode ser melhor. Mas, fisicamente, o Botafogo vem de uma sequência muito pesada. Só para vocês terem uma ideia, o Pachuca já tá lá em Doha, no Catar, desde sexta-feira. O Botafogo só chegou ontem. Então, cara, o Pachuca ele já está se acostumando com o fuso horário. O Botafogo não vai ter tempo de se acostumar com o fuso horário. E foi o que eu falei. Se o Pachuca fisicamente tiver bem, já vai ganhar vantagem em cima da gente, mesmo o time do Botafogo tecnicamente sendo melhor. Porque essa situação do fuso horário, ela mexe com o físico do atleta. Então, realmente é desumano. E aqui vai um recado para a CBF. É ridículo o calendário do futebol brasileiro. É ridículo a CBF fazer o que faz. Só que a gente tem que cobrar o Botafogo também, porque o Botafogo, ele assina. Tudo que a CBF manda o Botafogo assinar, o Botafogo assina. Não só o Botafogo, todos os clubes aqui do futebol brasileiro. Tá na hora dos clubes se unirem e cobrar a CBF. Porque não dá, gente. Você jogar um Mundial 3 dias depois da última rodada do Brasileiro valendo o título,
É desumano, cara. CBF, você é ridícula. CBF, você é ridícula. E Botafogo, você aceita porque você assina. Então, cara, é desumano. Então não tem como a gente cobrar esses caras e não tem como ter cobrança nem nada. Vamos curtir e vamos ver o que dá. Agora, estamos falando de um Mundial que a gente tem chances de ganhar. Então eu fico com aquela apreensão. Eu tô muito apreensivo porque a gente passando do Pachuca vai dar tempo da gente se recuperar um pouco, se acostumar com o fuso horário para encarar o Al-Ahly e depois passando do Al-Ahly a final contra o Real Madrid. Fica aí que eu já volto. Eu tô bem estressado, gente, com esse tema. Eu não tô estressado com o Botafogo, com ninguém não. Tô estressado com as circunstâncias. Que é ridículo, é desumano, cara. A gente vai jogar um Mundial, é desumano. Isso aqui é desumano. Eu quero apresentar um pouco pra vocês o adversário. O Pachuca, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente conversar um pouco sobre o adversário do Botafogo, o Pachuca, nessa decisão amanhã em Doha, no Catar, 2 horas da tarde, vai ter a nossa live aqui pós-jogo, assim que terminar a partida, 4 horas da tarde, corre pra cá, estaremos aqui ao vivo, se Deus quiser, comemorando a classificação e a vitória do Botafogo, tá? Olha, deixa eu falar compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp pra gente continuar crescendo cada vez mais conto com a ajuda de vocês. Quero falar do Pachuca, tá? Pra quem não conhece, vamos apresentar um pouco o adversário do Botafogo. Uma equipe mexicana, uma das mais antigas do México, tem várias conquistas, só pra você ter uma ideia. O Pachuca, ele tem 6 títulos da Liga dos Campeões da CONCACAF. Inclusive, esse ano de 2024, o Pachuca ganhou essa competição de forma invicta. Só que eles vivem uma fase ruim. Se a gente pegar o torneio, o Apertura, eles terminaram na 16ª colocação, 18 clubes terminaram em 16º. Com apenas 3 vitórias em 17 jogos, ficaram fora ali dos playoffs, tá bom? Eles têm um ataque ali liderado pelo venezuelano experiente, o Salomón Rondón, 35 anos de idade. Ele é o líder do ataque dessa equipe do Pachuca. É um veterano, né? 35 anos, Salomón Rondón, venezuelano. Inclusive, ele joga na seleção da Venezuela. Ele é companheiro do Savarino na seleção da Venezuela. Experiente, bom de bola. E tem o zagueiro Baumerman. Lembra do Baumerman, que jogou no Santos? Estava afastado, suspenso por manipulação de apostas. O Baumerman voltou a jogar e ele é o zagueiro lá da equipe do Pachuca. Ele que jogou no Santos, tá? Olha, a equipe comandada pelo Guilhermo Almada é o treinador do Pachuca, o Guilhermo Almada, uruguaio. É um time muito ofensivo, com transições rápidas, intensidade, os laterais sobem muito, só que a defesa é um ponto fraco, porque eles perderam jogadores importantes ali por lesões e saídas. Então é um time ofensivo, transição rápida, os laterais sobem muito, só que a defesa é o ponto fraco, perderam jogadores por lesões e saídas. A última partida do Pachuca foi no dia 9 de novembro. 9 de novembro. Desde o dia 9 de novembro, eles não jogam. É isso mesmo, 9 de novembro. Então, eles só estão treinando, se preparando. Chegaram em Doha, no Catar, na sexta-feira. Já estão se acostumando com o fuso horário. Já estão se preparando para esse duelo. E é o que eu falei. Tecnicamente, o time do Botafogo é muito superior. Só que, fisicamente, eles estão acima. E eles acima, fisicamente, já ganham vantagem em cima do Botafogo, mesmo o Botafogo tecnicamente sendo melhor. Vamos ver o que vai dar? Botafogo passando, pega o Al-Ahly sábado, passando do Al-Ahly na outra quarta-feira final contra o Real Madrid. Cara, a gente tá falando de Mundial. Leves, vamos leves. Deixa Luiz Henrique, Almada, Savarino, Igor Jesus pegarem a bola, jogar aquele futebol bonito, à vontade, leves, mas a gente tá falando de um Mundial de clubes, cara. Imagina o Botafogo ganhando o Mundial em cima do Real Madrid. É a nossa chance, cara. Então, mas como é que a gente vai cobrar alguma coisa? Porque é desumano o que o Botafogo tá passando para jogar essa competição. Mas vai dar tudo certo.
Botafogo. Eu confio nesses caras, já mostraram pra gente que a gente pode confiar. E vamos chegar nessa final e vamos jogar contra o Real Madrid com chances de sermos campeões. Chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho e pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que for saindo durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta. Não teremos live hoje, vou fazer live amanhã pós-jogo. Então, tamo junto sempre, tá? Inscreva-se no canal, deixa o like, ativa o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.